Opa, e aí, tudo bom? Esses tempos atrás eu tava passando pelo Reddit e eu acabei topando com um iceberg de Demon Slayer que eu achei muito interessante. Inclusive eu vou deixar ali o criador ali embaixo. E quando eu vi esse iceberg eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso, sabe? E daí eu peguei o iceberg, acrescentei várias outras coisas. Inclusive eu misturei com outros icebergs e misturei com coisas que eu gostava de Demon Slayer. Então vai ficar aquela maçaroca ali, mas eu espero que vocês gostem. E esse é um formato novo, né? Então eu tô testando. Tô com planos de fazer mais um depois, mas vai demorar um pouquinho, né? Porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho mesmo pra conseguir as informações, fazer roteiro, gravar, editar, dá muito trabalho. Mas também, de certa forma, é um tipo de vídeo muito interessante, sabe? É muito gostoso de fazer esse tipo de vídeo, apesar dos pesares, né? E sem mais enrolações, vamos direto pro primeiro tópico. Monocromia do Sanemi. O primeiro tópico é a teoria da monocromia do Sanemi. Essa teoria fala que depois do Sanemi ele passou por um estresse tão grande que ele acabou ficando em um estado de monocromia, onde ele só consegue ver as cores preto e branco. Essa teoria foi criada por conta dele ser o único Hashira que usa cores monocromáticas, diferente dos outros, que ou usam Haoris ou usam acessórios de cores diferentes. E ele usaria esses uniformes monocromáticos, sem acessórios, porque ele não queria ficar com tons que não combinavam e ele não queria pedir ajuda a ninguém para poder fazer isso. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria, porque ela se embasa em uma coisa muito simples, que é essa questão do uniforme do Sanemi. E também porque tem uma fala no mangá, inclusive, que fala que ele passou a ver as coisas meio que em preto e branco, como se o mundo tivesse perdido a cor. Mas isso é meio que, pra mim, pelo menos, me pareceu meio que uma metáfora, e não no sentido literal, digamos assim. A teoria do Enmu. A teoria do Enmu é uma teoria que fala que Demon Slayer basicamente acabou no arco do Trem Infinito. Porque ela diz que enquanto todo mundo estava dormindo no começo do arco, o Inosuke e o Zenitsu teriam sido atacados e teriam morrido. Então não teria ninguém para poder acordar o Tanjiro mais pra frente no arco. E então, segundo essa teoria, todo o resto de Demon Slayer são basicamente lapsos de sonho do Tanjiro antes dele morrer lutando contra o Enmu. E eu obviamente não preciso explicar porque que essa teoria se impera em cabeça, né? Pelo amor de Deus, né? Vai tomar no meio do seu cu, cara. O Inferno de Akaza. Basicamente nesse tópico eu não vou me alongar muito porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. E eu vou deixar o link dele aí na descrição, inclusive. Mas basicamente essa é a confirmação de que depois do Akaza ter se churrascado, né? No final da luta contra o Tomioka e o Tanjiro, ele realmente foi pro inferno. Essa era uma dúvida que, assim como eu tive, algumas outras pessoas também tiveram. E ela foi 100% respondida quando o Akaza apareceu junto da Koyuki em um databook sobre os demônios no inferno, falando sobre as aspirações que tinham atingido eles. Os caçadores de demônios não são tão bons assim. Esse tópico fala que a Demon Corp não só matava demônios, como também matava humanos que se aliavam a demônios. E isso é meio que comprovado ali no final da primeira temporada, quando teve a reunião dos Hashiras e eles queriam executar o Tanjiro e punir o Tomioka, por terem protegido a Nezuko, né? Inclusive, Hashiras bem queridos por nós, né, como o Rengoku e o Tengen, nem sequer questionaram isso, eles só simplesmente apoiaram, e os outros também ou não se imporam contra isso ou só aceitaram. O que nos faz pensar com certeza que isso já deve ter acontecido antes. Ou seja, durante todas essas eras, pode muito bem ter acontecido um caso igual ao do Tanjiro e o da Nezuko. E essas pessoas terem sido literalmente executadas sem direito à defesa. Sendo que ainda estavam com a dor da perda e podiam ter aquele mesmo sentimento que o Tanjiro tinha de proteger a única pessoa que restava pra eles. Que no caso do Tanjiro era a Nezuko. E é meio sombrio pensar nisso, porque de certa forma isso realmente aconteceu. Mas não foi concretizado, né? Que foi o caso do Tanjiro. O Tanjiro já podia usar o mundo transparente. Essa teoria fala que desde os momentos iniciais da obra, o Tanjiro já tinha acesso ao mundo transparente de uma forma reduzida.
E essa teoria se baseia no fato do Sabito e da Makomo terem aparecido em forma de espírito pro Tanjiro. Só que assistindo a obra, a gente tem essa impressão de que foi porque eles tinham assuntos inacabados e quiseram ajudar o Tanjiro de certa forma. E só mais pra frente que foi apresentada aquela questão da marca do caçador e do mundo transparente. Mas essa teoria fala que o Tanjiro conseguiu de certa forma interagir com eles, com o mundo espiritual, por conta de um acesso básico ao mundo transparente. Mas sobre essa teoria, eu acho que ela até faz sentido ali, mas eu acho que no final isso é só uma coincidência. Polêmicas sobre o Castelo Infinito. Primeiramente eu queria falar sobre a arrecadação de Castelo Infinito, que passou mais de 640 milhões de dólares, o que é um bagulho absurdo. Tipo assim, em comparação a filmes como o Quarteto Fantástico, que gastaram tipo quase 200 milhões e arrecadaram tipo 600 também nessa faixa, Demon Slayer gastou tipo 20, 30 e arrecadou a mesma coisa. Então isso é uma coisa absurda de se fazer, é um feito muito absurdo um anime conseguir bater uma bilheteria tão alta. E a qualidade condiz, é sem dúvidas um espetáculo, cara. Eu fui ver isso no cinema e valeu cada centavo que eu gastei nisso. Mas agora chegou a parte da polêmica. Eu vou falar sobre aquela questão de ter sido um filme com indicação para maiores de 18 anos. Eu achei isso meio que um exagero. Foi proibido por causa da violência extrema, por temas sensíveis e tudo mais. Foi a justificativa. Mas eu não acho justo. Não acho que ele foi tão visceral àquele ponto. Eu acho que a classificação de 16 já estava mais do que suficiente. E inclusive, pra se ter uma ideia, Invocação do Mal não foi pra maiores de 18 anos, ele foi pra maiores de 16. E também é um filme que aborda temas um pouco sensíveis, é um filme de terror. E isso pra mim é bem absurdo. Porque teve bastante gente que queria assistir o filme, mas acabou não podendo por causa disso. O primeiro design do Tanjiro. Bom, esse aqui eu acho que bastante gente já conhece de como era o primeiro design do Tanjiro, onde ele não tinha um dos braços. Porém, eu acho que menos gente sabe de como que era o primeiro design do Muzan, do Tomioka e do Doma. E eu não sei vocês, mas essa primeira versão de Kimetsu no Yaiba me parece que seria muito mais pesada do que realmente foi a versão final. Me parece ter um tom muito mais melancólico. As respirações são só efeitos visuais. Bom, esse aqui é um tópico meio triste porque eu também não queria acreditar. E é meio confuso, na verdade, porque durante vários momentos no mangá dá a entender que aquilo é físico mesmo, que aquilo tá acontecendo. Mas, infelizmente, não. Isso não tá acontecendo. Já que, segundo a própria autora, são só efeitos visuais mesmo. Mesmo que a gente tenha a impressão de algum personagem ter sido queimado, ou de ele ter escutado algo que só poderia vir da respiração, que é o caso da expressão do trovão, né? Mas no caso da expressão do trovão, isso acontece porque esse som, esse barulho estridente que os personagens relatam, vem justamente da técnica em si da respiração, e não da respiração propriamente dita. Então não é o trovão em si, é o barulho que a técnica faz. O que é diferente do caso dos Kekijutsus, que aí sim são reais. A história do Kagaya Ubuyashiki. Bom, esse vai ser o último tópico que vai ser para finalizar esse iceberg. E é um tópico um pouquinho mais obscuro e pesado, apesar de estar no mangá, né, digamos assim. E a história do Kagaya é bem triste, já começa com uma tragédia bem grande, já que quando ele tinha 4 anos, ele teve que assumir o posto de chefe da família, porque o pai dele tinha se suicidado, porque não aguentou a pressão de ver os seus caçadores morrendo. Então ele se suicidou quando tinha 19 anos, e o Kagaya, que tinha 4, teve que assumir o posto de líder da família. Porém, o Kagaya tinha 2 irmãos mais novos, sendo eles o Senri e o Akito. O Akito era o irmão mais novo entre eles, e o Senri era o do meio. O Akito tinha uma boa relação com o Kagaya, mas o Senri odiava ele. O Senri, ele tinha uma inveja do Kagaya, e aos poucos ele começou a enlouquecer por conta da morte do pai deles, pelo medo da maldição da família Ubuyashiki e pelo ódio que ele tinha das tradições da família deles. Como, por exemplo, a dos meninos se vestirem de meninas até os 13 anos para ajudar a afastar o mau agouro da maldição.
E em um certo dia tudo isso culminou na cabeça do Senri e ele ateou fogo na casa da família Boyashiki, na intenção de se suicidar e de levar todo mundo que estava lá dentro. O Akito morreu junto do incêndio e a mãe deles também morreu, porque ficou tentando desesperadamente tirar os filhos de lá de dentro. O único sobrevivente desse incêndio foi justamente o Kagaya, que tinha aproximadamente só 10 anos na época. E, bom, é com esse pesar que eu finalizo esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo nesse formato que eu tô fazendo e provavelmente vai vir mais alguns aí em breve. E antes de finalizar, se alguém tiver interesse, eu vou deixar ele na descrição e no comentário fixado o link para comprar todos os mangás de Demon Slayer individualmente. E se você comprar pelo meu link, vai estar me ajudando demais, cara, demais mesmo. E só de você estar assistindo até aqui também já me ajuda demais. Mas é isso, falou!